Então, bom dia a todos. Hoje é o terceiro dia de palestras aqui no 35º Festival de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria. É um prazer receber todos vocês aqui. Hoje a gente vai ter a grata presença do professor Nairan. O Nairan, sempre que eu tive a oportunidade de encontrar pessoalmente, ele tem uma postura muito correta perante a vida mesmo e ao seu tocar o trompete. É uma pessoa que, onde ele chega, por onde ele passou, ele agregou, ele somou, e essa é a impressão que eu tenho do Nairan. Hoje a gente vai conversar mais com ele, apresentar. Ele acabou de ter uma mudança na sua vida grande, que é indo para a Universidade de Arkansas States. Ele vai falar sobre isso com a gente. E, Nairan, é um privilégio ter você falando aqui com os alunos do festival. Professor Clayton, eu agradeço imensamente, é uma honra estar participando desse festival tão tradicional. Eu agradeço muitíssimo o seu convite. É um privilégio a gente estar podendo fazer isso, né, dos nossos tempos aqui nos Estados Unidos. Eu lembro muito a gente no ITG. É uma honra e uma satisfação estar aqui hoje. E espero que vocês gostem e possam aprender um pouco mais ou conhecer as técnicas que eu uso para ensinar os meus alunos e as técnicas que eu utilizei quando eu estava fazendo os meus concursos, né? Como trompetista de grupo de trompetes, eu fui quarto lugar em 2015 nacional e terceiro lugar em 2016 ou 17. Acho que foi 17. Tem que me lembrar. Então, é uma honra e uma satisfação. Posso começar com Por os favor. slides? A qualquer momento, vocês podem perguntar. Sintam-se à vontade aqui para a gente ter uma discussão bem ampla e bem aberta. Eu sou um livro aberto. O que vocês tiverem para me perguntar, por favor, não hesitem. Peço desculpas pelos slides estarem em inglês, mas eu vou traduzir tudo. Então, começando a falar aqui, né, o estudo de trompete, explorando as técnicas de prática conjuntas. Então, eu acho que para a gente, como trompetista, é muito difícil a gente achar um grupo de câmara para a gente tocar que tenha em todas as escolas, né? Você ter um quinteto de metais é ótimo, mas às vezes falta uma tuba, falta uma trompa. Se você tem o privilégio de ter um quinteto de metais, maravilha, né? Mas normalmente a gente vai ter sempre mais do que 4, 5 alunos de trompete, e isso fortalece o nosso estúdio, a gente ter prática de conjunto de grupo de trompetes, né? E uma das coisas aqui que eu vou falar é por que participar em um grupo de trompete. Primeiramente, é uma oportunidade maravilhosa para você aprender com os seus colegas como você crescer musicalmente e também tecnicamente no instrumento. Eu agrego muito o meu sucesso aqui aos meus amigos, né? Sempre ouvindo um ao outro, sempre dando sugestões e tocando e conhecendo repertório novo. Se não fosse pelos meus amigos, a gente tocando dueto, lendo à primeira vista, eu não teria essa técnica que eu tenho hoje, que você coloca qualquer coisa em frente na minha estante e eu consigo tocar. Qualquer coisa não, né? Mas a maioria das minhas gigs não tem problema com isso, e foi por conta de estar estudando com os meus colegas. Outra coisa é que se a gente, em um grupo pequeno, você vai ter a oportunidade de trabalhar nos fundamentos do instrumento que você vai levar para quando você for tocar em orquestra ou em banda. Então, você vai do menor para o maior. Também é uma oportunidade maravilhosa de você aprender a ser um líder, né? Porque só tem 5 pessoas, então cada um tem que ser o líder para
dar andamento aos ensaios, a aprender como lidar com as diferenças, como escolher repertório novo, como marcar ensaio. E também, como só são 5, 4 ou mais partes, mas eu gosto de grupo de trompete pequeno, porque cada pessoa é responsável pela sua parte, ou seja, não tem como se esconder, né? Se você não está estudando a sua parte, então vai ficar bem deselegante. Continua então. A fundação, né? Eu acho que primeiro e coisa mais importante é que você tem que desenvolver a sua mente musical. E o que eu quero dizer com isso é que toda vez que você pegar uma partitura nova que você quer estudar, que você dê uma pesquisada, né? Leia quem foi o compositor, em qual circunstâncias aquela peça foi composta e comece a ouvir outras interpretações, porque pode ser também que você esteja tocando um arranjo, né? É um arranjo de quê? É um arranjo de grupo de metais, é um arranjo de quarteto de cordas. Então, é muito importante que você desenvolva essa maturidade em pesquisar, né? Eu também sou muito fã que fala que music leads technique, ou seja, que a música é mais importante que a técnica, né? Eu acho que a gente estuda técnica para a gente poder ser mais musical, né? Então, a gente toma conta de todos os aspectos técnicos e para a gente poder fazer música sem estar precisando pensar, né? Já fica no automático. Próximo ponto aqui, que a imagem do som que você tem na sua cabeça vai ter vida pelas vibrações que vão pela sua embocadura, com a sua coluna de ar, e é amplificada pelos tubos dos instrumentos de metais que estão na sua mão, no nosso caso, o trompete, né? Então, mais uma vez aqui, dando importância ao que você tem na sua mente. Você tem que saber como é que você quer soar antes de você tocar. Para cada nota que você toca, pense sempre música, música, música. Eu também acredito que você tem que estar sempre ouvindo, né? Quando você está tocando em grupo, especialmente, abra os seus ouvidos, pense proativamente, e aí você vai reagir a esses estímulos externos, sejam eles em articulação, afinação. Opa! Não, tudo bem. Não? Tá. Ouvi alguma coisa. Desculpa. Outra coisa aqui é pense em som, porque pense no como é que você quer soar. E eu estou frisando isso porque normalmente quando a gente vai para frente de uma plateia, alguma coisa assim, a gente fica nervoso, a gente fica ansioso. Então, se a gente sempre escuta aquela vozinha, né? Vindo aquela nota aguda, você errou isso aqui, você não está tão preparado. Né? Então, se você pensar no presente e você pensar em música, você vai conseguir tirar todos esses pensamentos da sua cabeça. Também aqui, quando você for ensaiar, tenha um mapa, né? Veja o que você quer realmente, quais são as partes que você quer tocar em detalhes. E continue sempre seguindo, né? Mas em passos curtos. Nunca tente dar o passo maior do que... Como é que fala isso, Cleiton? Dar o passo maior do que a perna? Eu sou terrível com... Passo maior do que a perna. Passo maior do que a perna, isso. E também você tem que ser humilde, né, para você reconhecer e você começar a construir as coisas que você que você é bom tocando e também reconhecer o que você não é bom, né? E praticar para ser tudo bom. E eu acho que o mais importante no que eu dou aula, que você tem que ser otimista e você tem que se divertir, porque se não é uma coisa que você se alegra em fazer, fica difícil. Não é isso? Alguma pergunta até aqui?
Tá muito claro para mim. Muito claro? Então, vamos, Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. por favor. Então, continuando. Eu penso sempre em dividir os meus trabalhos de grupo de câmara nesses cinco tópicos aqui. Sempre pensando em soar como né? Como uma entidade. Mas eu divido em som, afinação, tempo, articulação e estilo. Então, vamos abordar cada uma dessas e vou dar também as minhas sugestões de como você praticar para você melhorar nesses 5 aspectos. O primeiro aspecto é o som. Né? Então, você tendo a habilidade de tocar com um som bonito, com certeza, o aspecto mais importante de qualquer músico. Né? Se você toca com um som feio, não adianta o quão rápido você toca, o quão agudo que você consegue tocar, ninguém vai querer te ouvir. Né? O som é a coisa mais importante, é o aspecto mais importante, pelo menos para mim. E em um ambiente de grupo, eu acho que é importantíssimo você ter um som de grupo, do grupo, e você não ouvir indivíduos, você só ouvir aquele som de grupo. Isso eu tenho muito quando eu escuto a Chicago Symphony, né? Quando os metais entram, é só aquele som que é tão famoso, né? Que a gente fala, o som da orquestra de Chicago, né? Dos metais, aquele som unificado, você consegue ouvir os indivíduos, mas você não consegue distinguir, é tudo tão equilibrado, tudo tão lindo, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas importantíssimas que você tem que ter quando trabalhando em conjunto. E também acho que é muito importante que você se dedique bastante a você ouvir, né? Seja agora, infelizmente, só através de CDs, né? das artes digitais, das mídias digitais, mas quando você tiver a oportunidade, vá a todos os concertos. Isso é muito importante. Eu não posso deixar de frisar isso, porque além de você estar apoiando música, você pode estar apoiando os seus colegas, os seus professores, e se a gente não apoia a nós mesmos, a música vai morrer. Né? E você pode até se surpreender. Eu lembro, eu fui para um recital de violino, o cara tocou todos os caprichos de Paganini de cor. Foi uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida, sabe? E eu estava indo só porque a minha namorada na época era violinista, então eu estava indo, né? Porque eu tinha que ir. Mas aí foi quando eu comecei a pensar assim, poxa vida, olha que coisa maravilhosa. Não é só trompete, não é só metais, né? É música. Outra recomendação aqui é que você, quando puder, estude em lugares grandes, né? Em espaços grandes, que você possa ouvir o seu som com a reverberância. E uma coisa aqui que o Keith Johnson, que infelizmente faleceu há pouco tempo, ele diz, né, que ele é o autor desse livro The Art of Trumpet Playing. Se vocês puderem ler, é maravilhoso. Ele era o professor da North Texas University e um dos maiores pedagogos de trompete do mundo. Ele dizia assim que to be a successful performer, one should know how to work well in a section. Ou seja, para você ter sucesso como performer, você tem que aprender a trabalhar em conjunto. Tá, então, algumas coisas que a gente pode fazer para a gente conseguir trabalhar em conjunto. Uma coisa que eu adoro é você usar livros para você trabalhar junto. Tem esse livro novo do Kyle Millsap, que eu posso mostrar aqui depois. Ele é muito bom porque ele ele fala que é warm-up, né, que é um aquecimento, mas é mais técnica. Você tem os seus estudos de fluência, de vocal, de articulação, de escala, e ele vem com uns ED de backtrack, ou seja, você já pode estar já trabalhando o seu ouvido e pode trabalhar isso em conjunto pelo Zoom. É ótimo, eu faço isso toda semana com os meus alunos e é muito bom. Outro livro também é o livro do With Rod. Tem vários exercícios para você tocar com
com um colega. Então, isso é muito importante que vocês toquem juntos, porque não tem como você desenvolver um grupo em conjunto se você não tocar em conjunto, né? Outras coisas, outras sugestões aqui, você pode tocar os corais de bar, ou você pega o livro de hinos da sua igreja e você toca junto também. Qualquer coisa que seja simples, que você possa realmente ter a oportunidade de pensar específica, não está tão preocupado em técnica, né? Você vai mais estar preocupado em afinação, em você tentar imitar o outro para ter esse som conjunto. Outra coisa que, como eu já disse, aqui eu não vou ler isso de novo, mas toda vez que você puder, especialmente agora que a gente está com microfone, né? Aproveite isso para você se gravar. O professor Clayton vai concordar comigo que é uma experiência muito incrível como você acha que você está soando e você aperta o gravador e quando você escuta, né, às vezes a gente tem uma surpresa, né? O que a gente escuta atrás da campana não é a mesma coisa que soa na frente da campana. Então, você tendo esse feedback, é o feedback mais honesto que você vai ter. É o do gravador. Não tem como ele mentir. Não é isso? É verdade. Pronto. Alguma pergunta sobre isso? Ou eu posso passar para o próximo tópico de afinação? Por mim está ótimo, a não ser que alguém tenha alguma pergunta. Porque quando estou fazendo esse screen share aqui, eu não consigo ver vocês. Então, é por isso que eu estou perguntando. Sim. Então, Se vamos alguém embora. tiver alguma pergunta, pode digitar no chat, mas fica à vontade também para ligar o microfone. Deixa eu ver aqui. Você faz uso de métodos colaborativos, talvez ele esqueceu o nome de algum autor. De repente você pode ou falar agora ou deixar para responder no final. Você fica à vontade. Então, eu falei, né? Eu disse aqui do livro do With Rod e do Kyle Millsap. Esses são os dois livros colaborativos que eu uso para desenvolver técnica, né? Mas os livros colaborativos mesmo são os livros de dueto, são os quartetos. Tem eu não sei se você tem, Clayton, o Mancini Books. Os Mancini, sim, temos sim. Eles são, pronto, façam uso. Ele é um livro maravilhoso, muito bem escrito e difícil, é ótimo. Dá para você se divertir bastante. ou não, né? Eu acho que você pode continuar, né? Então, O Guilherme tinha essa pergunta, mas eu acho que ele pode continuar. Então, pronto. Então, afinação. Tá? Você agora está com som lindo, mas se você toca desafinado, também não adianta. Né? Então, vamos ver como é que a gente pode fazer para ter uma afinação melhor. Primeira coisa que eu penso é que você tem que desenvolver o seu senso de afinação internamente, né? Através de solfejo, das aulas de... Eita, como é que fala? Oral Theory? Então, coral, solfejo, Recepção, isso. Né? Esse aí eu acho que é importantíssimo. Se você não tem esse senso de afinação de dentro e você só usa o seu afinador, você vai acabar desenvolvendo olhos bem treinados ao invés dos seus ouvidos. Né? Então, eu acho que você tem que treinar bastante solfejo, lendo à primeira vista, e eu uso muito os drones, né? Que você até no YouTube tem de graça, que você bota lá, fica tocando aquela tônica, né? E você toca em cima. Isso todo dia quando eu começo os meus estudos de aquecimento, eu boto meu drone lá e aí eu começo a desenvolver, ou nesse caso, acordar os meus ouvidos, né? E aí eu fico pronto para o resto do dia. O autor Delbert Dale fala que o trompetista tem que ser sempre, para sempre, tá realmente concentrado
nos problemas de afinação e nos problemas que o trompete tem, né, de afinação, porque o trompete não é um instrumento afinado. A gente tem várias coisas que a gente vai discutir aqui que você tem que pensar quando você estiver tocando. O Leslie Sweeney fala que você também tem que estar atento aos fatores que podem afetar a sua afinação. O que a gente vai falar? Por exemplo, quando estiver frio, né? Ou congelando, né, Cleiton? Exatamente. Congelando. Então, você tem que ver se quando você vai tocar, o ar-condicionado é muito forte, né? Se for, então você já tem que dizer, então eu sei que aqui a minha afinação vai ficar um pouco baixa, né? Até eu aquecer. Então você puxa a sua bomba de afinação, né? Ou então, se você for tocar em um lugar que é muito quente, ou do lado de fora, eu lembro, aqui nos Estados Unidos, para quem não sabe, quando é verão, é verão. É 40, é 45 graus, é para se torar. Então, teve uma vez que eu estava tocando com uma orquestra, a gente estava tocando o concerto de 4 de julho, que é o da independência deles. Eles colocaram a gente em um parque, Cleiton estava 42 graus. Só que colocaram a gente debaixo de uma tenda. E a tenda, ao invés de ser alta, era bem baixa. Então, virou um forno. E, aliás, depois aqui eu mostro para vocês, o meu trompete, ele tem uma bomba de afinação que é curta. Então, eu estava puxando a bomba até que ela saiu. Aí, na verdade, eu tive que ligar para o fabricante e eles me fizeram uma bomba mais longa. Então, eu sempre tenho essa bomba longa no meu case para, se tiver que acontecer isso, já está preparado. Outro ponto aqui é, você tem que aprender as tendências do seu trompete. O trompete é um instrumento desafinado por natureza, e cada trompete tem as suas notas que são um pouco esquisitas, né? Então, você tem que aprender quais são essas notas no seu trompete. Outra coisa, como é que traduz, Cleiton, just intonation? Isso é uma coisa que eu estava pensando e não consegui traduzir. Afinação justa? Afinação justa, né? Isso, pronto. Então, vocês falam muito de afinação justa aí ou não? Sim, sim. Afinação justa no centro, né? Você fala nesse sentido, né? Justa, bem afinado. Não, dos harmônicos. De você, por exemplo, a terça 14 cents mais baixo. Sim, eu acho que todo mundo conhece um pouco sobre isso. Então, pronto. Então, vamos falar disso agora. Então, a primeira coisa aqui que a gente vê no trompete, né? Aqui do lado esquerdo tem essa tabelinha, ou seja, o dó sustenido e o ré, todo mundo sabe que é muito alto, então a gente tem que, né, abrir. O mi também é um pouco alto, você abre um pouquinho. Então isso aqui, você tem que conhecer isso aqui de acordo com... Isso aqui é uma tabela que serve para qualquer tipo de trompete, a não ser que seja algum Frankenstein, né? Que tem alguma coisa diferente. Porque tem, né? Tem. Então, se o seu trompete não tiver essas notas desafinadas, tem alguma coisa esquisita. Né? Aí, isso aqui é de acordo com a construção do trompete em termos de usar as bombas de afinação. Esse aqui a gente está falando aqui da série harmônica. Né? Então, o primeiro harmônico, que é o seu dó, né? Esse dó aqui, isso aqui, esse dó normalmente vai estar afinado, mas aí o sol já vai estar um pouquinho baixo, então você já corrige um pouquinho. O dó em cima vai estar, se o seu trompete, né, tiver bom, deve estar com a mesma entonação, afinação do seu primeiro, né? Então, assim, vão esses aqui todos aqui, que é bom que vocês saibam isso. E, para mim, o mais importante quando a gente toca em conjunto é você aprender essa tabela aqui. Né? Ou seja, se todo mundo tiver em uníssono, tá beleza. Se você tiver uma segunda menor,
Toda vez que você tem uma segunda menor ou uma sétima maior, você tem que colocar essa nota um pouco mais longe da tônica. Eu penso assim que fica mais fácil. Ou seja, se for um dó, se você estiver tocando em dó maior, o seu dó sustenido vai ter que estar um pouquinho mais alto para estar na afinação justa. Porque quando você toca em afinação justa, por exemplo, quando você ouve, como eu dei o exemplo da Chicago Symphony, quando eles tocam, você ouve aquele som gigantesco, né? Mas você olha lá para as pessoas e eles não estão parecendo que eles estão se esforçando tanto, né? E uma das razões para isso é porque eles estão usando a afinação justa. E quando você toca, opa, desculpa, voltando. Quando você toca, você vai e você toca com esse tipo de afinação, você vai ouvir outros sons que entram nessa gama, nesse espectro, né, que chamam os resulting tones. E uma coisa que eu gostaria que vocês fizessem, da próxima vez que vocês estiverem com alguém, pega alguém, peça para ele tocar esse dó, e você toca o mi em cima. E aí o mi, no caso, vai ser a terça maior. E o mi, normalmente, ele vai estar, ele vai estar um pouco alto, né? Então você baixa ele, tenta, assim, isso aqui não é para você ser exatamente 14, 2, não, é só para você ter uma ideia. Se é 14, se é 16, você baixa um pouco mais. Então, tenta afinar esse dó com o mi, e aí você, no seu ouvido, você vai ouvir um básico, você vai ouvir o dó grave, o zzz embaixo. Então, isso é o que acontece quando você toca na afinação justa. Você vai ouvir novos sons que aparecem. É uma coisa muito maravilhosa quando você toca afinado. Outra coisa, então, vamos conversar aqui sobre como trabalhar a afinação, né? Você vai ter que sempre ter um consenso com os seus colegas, né? Então, por exemplo, você sabe que fulaninho, né, toca bem, toca afinado, então vamos dizer, gente, vamos, né, vamos ouvir ele. Ou então, se você está tocando com professores, vamos ouvir o professor. Essa coisa de você dizer assim, eu estou certo e você está errado porque eu tenho um afinador aqui, isso não vai levar você para canto nenhum. Porque se uma pessoa está só presa com o afinador, ele não está ouvindo o resto do conjunto, né? E aqui os professores falam se a afinação ela varia, né? Então, se vocês estão tocando 10 cents mais alto, mas está todo mundo tocando 10 cents mais alto, tá afinado, né? Então, é bom que vocês entendam que não existe esse de eu sou a pessoa que está certa, isso está certo aqui por causa do meu afinador. Não, o afinador é desafinado. Alguma pergunta? Tá claro. Tá claro? Eu concordo com o afinador desafinado. Maravilha. Né, o afinador, ele treina os seus olhos e te dá um pouco de, né, como se fosse um mapa meio que diz assim, você vai para o norte. É como se fosse uma bússola, né? Não vai te dizer exatamente o que está errado, mas vai te dar uma ideia, né? Mas treine os seus ouvidos. Aqui, alguns exercícios, né, que a gente pode fazer. Primeiramente, todo mundo tem que ter a grade da peça que você está tocando. Por quê? Porque você vai dar uma analisada e ver, a gente está aqui, digamos, na tonalidade de Fá maior, certo? Nesse acorde aqui, eu tenho o Lá, né? Aqui é um acorde de primeiro grau, então o Lá é uma terça maior. Então, o que eu tenho que fazer com esse meu Lá? Tem que abrir um pouquinho a bomba, sabe? Então, isso aqui, quando a gente estava trabalhando em grupo, para as competições, essa era a primeira coisa que a gente fazia. Todo mundo tinha a grade. E todo mundo analisava do jeito que eles queriam, e aí quando a gente tinha um ensaio, a gente comentava com os nossos amigos, né, o que a gente tinha que fazer.
Em casa, você pode cantar e tocar com o John, como eu falei. O chord mutation, isso é muito legal. Digamos assim, você tem 4 pessoas, né? Então você toca, faz um acorde de dó maior, e aí quando você afina, aí uma pessoa, a tônica troca para dó sustenido. Aí cada pessoa vai subindo meio tom até formar o acorde maior, porque cada vez que você troca, né, você vai ter um acorde diminuto, menor, maior e aumentado. Então isso é bem interessante. Sempre escute em volta de todo o grupo, mas sempre tente ouvir as notas mais graves, que normalmente vão ser as mais afinadas. Para você estar afinado, você também tem que ter um balanço bom. Ou seja, se você tiver uma terça que está muito forte, né, então vai soar desafinado, mesmo que não esteja. Então você tem que tentar entender como balancear isso daí. Outro exercício aqui é o random note. É uma coisa que eu acho muito bacana. Cada um escolhe uma nota, toca todo mundo junto, aí fica aquele acorde esquisito, é quando vocês concordam, puxa assim e fala agora, todo mundo dó, aí faz uma, e aí afina. É super bacana. Alguma pergunta? Posso continuar, que eu estou olhando aqui o tempo. Cleiton, a gente tem 1 hora, não é isso? Isso. Então, Até começou ali 11h15, meio-dia 15, meio-dia 15. Antes de você continuar, eu quero só entender uma coisa, Nairan. Esse claro. exercício prático que você acabou de falar, os trompetistas montam uma tríade maior e aí todos eles vão subindo de meio tom. Isso. Mas assim, por exemplo, dó maior, né? Aí a tônica vai para dó sustenido. Mas os outros ainda mantêm a mesma Os outros nota. mantêm. Tá bom. Porque aí vira um acorde Entendi. diminuto. Aí o que você faz? Você aumenta a quinta, que fica menor, né? Aí Entendi. depois você aumenta a terça. E aí vira um acorde maior. Sim, claro. Então, aí você vai adaptando todas as notas. É bem interessante. Entendi. Tá, então, continuando aqui, se não tem alguma pergunta, que eu quero ver se eu dou uma apressada aqui. Tempo. Se você não consegue manter um tempo, vai ser difícil você soar bem. Então, a primeira coisa é que você vai ter que manter um tempo que seja constante, né? Você vai, para isso é bom que você sempre subdivida. Existe essa técnica aqui do snap conduct, é quando você está fazendo isso aqui, estalando os dedos, que é ótimo, que você pode cantar a peça que você está tocando e todo mundo fazendo isso aqui, porque você vai ter o visual também para ver qual é o ritmo interno de cada pessoa. Interessante. Não é legal? O método, o metronome tap, não sei se vocês estão me vendo. Estamos te vendo. Me vendo? Sim. Perfeito. Então, no metrônomo, tem esse negócio aqui, né, que chama do tap. Sim. Então, se você puder tentar fazer isso aqui, tá vendo como eu estou mantendo? Tava, né? Entre 122 e 123. Então, tenta você manter o tempo Sim. sabe, internamente, e você só dá no máximo 5 bits de diferença. Quanto mais exato você for, melhor. Drum loops. Isso é super bacana. No YouTube você pode colocar hip hop drum loops a 120 BPM. Aí vai ter para mim é muito mais divertido tocar com uma bateria, alguma coisa assim, do que ficar ouvindo o metrônomo. Pim, 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 né? E normalmente você vai ouvir também todas as subdivisões, né? Então é bem bacana. Continuando aqui. Tá, o metrônomo
como o afinador, né? Ele é uma ferramenta, mas você não pode usar ele para tudo, porque se você tira o metrônomo, será que você vai ter aquele pulso interno? Então, desenvolvendo o pulso interno é o mais importante. Falando agora de alguma pergunta sobre tempo? Ótimo, tá ótimo, Tá bom. tranquilo. Articulação. A articulação, você sempre tem que falar. Isso é uma das coisas mais importantes de você discutir com os seus colegas, né? Como é que vocês querem articular, né? Vocês vão estar, dependendo do que vocês tocam, né? Você vai ver, tá, como é que vai ser a articulação? Vai ser mais do, vai ser mais acento? Como é que vai ser? Né? Se você está tocando choro, aí você fala, tá, essa aqui é a articulação do choro, é um pouco mais longa. Você não vai tocar choro. Né? Então é muito importante que vocês discutem entre si como é que vocês querem soar. Né? E também, se você tem alguma coisa que tenha uma passagem de articulação múltipla, né, dupla ou tripla, de vocês realmente decidirem como é que a gente vai fazer. Vai ser duplo? Vai ser simples? Porque quando tem gente tocando a articulação simples e gente tocando duplo, soa diferente. Então, sempre tente discutir isso antes, para vocês fazerem logo do primeiro ensaio, já certo. E outra coisa que a gente usa aqui é o wind pattern, que você vai soprar, você tá no Snap Conductance, a gente vai fazendo essa música aqui, que eu fiz o 1-0, né? A gente faz em 2, né? Aí. É muito bom porque você escuta e a qualidade do som e você tenta ver se todo mundo consegue imitar. Outra coisa aqui que é muito bacana, quando vocês estiverem fazendo aquele exercício das tríades ou qualquer outro exercício, coloque um pouco de articulação e faz aquele siga o mestre. Você escolhe um, né? Você está tocando digamos, quem está com uma tônica faz. Aí você fala, tá, a gente vai fazer quatro tempos. Aí ele faz, aí depois todo mundo junto faz, tentando imitar aquela pessoa. Aí depois troca. A pessoa pode fazer mais longa, aí depois de 4 tempos todo mundo repete. Tá? Isso aí vai começar a treinar o seu ouvido para você conseguir fazer aquele balanço e ter aquela coerência e todo mundo conseguir ouvir e se adaptar o mais rápido possível. Isso aí você leva para qualquer aspecto, ixi, quase que não saía, aspecto da sua vida. Tá, estilo. Estilo é o mais difícil, porque é basicamente tudo que a gente já comentou, né, dentro de um estilo musical. Então, é importante que você tenha uma ideia de como é que você quer soar. Você está tocando choro? Vamos soar como choro. Você está tocando frevo? Vamos ouvir as bandas de frevo, vamos ver o que eles fazem. Você está tocando samba? Vamos ouvir as escolas de samba. Entendeu? Para você realmente ter aquela ideia clara como é que você quer soar. E como eu disse, né, escute sempre, faça pesquisa. Uma técnica para estilo é muito bacana, que eu chamo de helicopter technique. Você bota uma pessoa em cada canto da sala, sem poder ver a outra pessoa, certo? E tenta tocar a peça que vocês estão fazendo sem ter o visual. Vocês vão ver quanto que vocês vão ter que abrir os seus ouvidos e vai ser uma experiência muito bacana. É muito bom quando você vê, quando você tira um senso, os outros sensos eles aguçam, né? Então é muito bacana ver isso daí. Outra coisa para você aprender um pouco de estilo de vez em quando troca as partes. Bota você que estava tocando quarto, toca a parte de primeiro, bota o primeiro para o quinto, que aí você vai ter uma ideia um pouco melhor de como as partes funcionam dentro do grupo.
E, terminando aqui, primeiramente, eu acredito que para você funcionar bem em grupo, você tem que respeitar o próximo, né? E você tem que também ser positivo e encorajar as pessoas, né, a melhorarem. Nunca tire sarro porque não está conseguindo tocar. Isso não são coisas positivas, né? Outra coisa que é muito importante, sempre chegue no ensaio preparado com o equipamento que você vai precisar para tocar. Isso é para qualquer ensaio. E tem um professor aqui que sempre diz assim, se você chegar na hora, você está chegando atrasado. Sabe? Sempre... Opa? Não, fantástico esse comentário. Não é isso? Se o ensaio é às 9 e você chega às 9, você está atrasado. Planeje pelo menos 15 minutos antes. Você chega, né, você vai ter o tempo de você colocar suas coisas no lugar, de tomar uma água, de ir no banheiro para começar às 9 horas, porque isso é uma coisa muito de respeito. Né? Você chegando atrasado, você está desrespeitando as pessoas que fizeram de tudo para estar lá preparado para começar na hora. E aí isso daí vira uma bola de neve. Né? Uma pessoa chega atrasado, aí a outra chega, e quando você vai ver, vocês só vão começar às 9h30. Mas aí só tem ensaio até às 10, então você já perdeu metade do seu ensaio. Né? Então, para você ser um músico sério, né, por favor, tente pensar realmente em sempre chegar um pouquinho antes. Outra coisa aqui também para você cuidar das coisas que podem variar, que, né, por exemplo, você pode pegar a sua partitura e colar com o Urex para não sair perdendo página? Pode. Você pode colocar o óleo no seu instrumento para não estar fazendo isso na hora do ensaio? Pode. Traga um lápis para você anotar as coisas, sabe? Isso é muito importante. Perform constantly. Toda oportunidade que você tiver para tocar, pegue essa oportunidade. Toque. Não importa se seja numa escolinha ou se seja para a igreja, o que for, sempre toque. Feedback. Sempre peça feedback para as pessoas que você respeita. Certo? Existe, às vezes, tem dois tipos de feedback, né? Tem o feedback honesto, tem o feedback que honesto que tenha a capacidade de dar esse feedback. Às vezes a gente toca para outras pessoas e elas falam coisas que realmente não vão te ajudar. Então, isso também cabe a você sempre aceitar o feedback, mas também decidir, tá, isso aqui que essa pessoa falou, essa pessoa é informada, essa pessoa sabe o que está falando, né? Mas mesmo assim, tente, veja o que essa pessoa disse, veja se funciona. Se não funcionou, pegue essa informação e bote do lado. Não jogue fora, bote do lado, porque na frente possa ser que te ajude, né? Mas cabe a você a decidir o que realmente funciona e sempre escute o seu professor. O seu professor é aquela pessoa que vai estar com você praticamente toda semana, que vai estar te ouvindo, que é responsável basicamente pelo seu progresso. Então, mesmo que você tenha aula com 10 professores, o seu professor principal, né, se você que está me ouvindo aqui é aluno do professor Clayton, o que o professor Clayton fala é lei. Por quê? Porque ele tem a pedagogia dele. E a pedagogia dele, você tem que dar tudo que você pode para você aprender. Se não vai te servir na frente, mas eu não sei, e nem você sabe, mas você tem que dar toda a sua atenção e ouvir o que o professor Clayton tem para falar, que é muito importante. E eu acredito que vai funcionar, né? Então, porque ele é um ótimo professor. Então, escute o que ele tem para falar, mesmo que outras pessoas falem outras coisas diferentes, você pode trazer esses comentários para dentro da sua área, para a sua aula, para ver o que o professor tem a falar disso. Né? Então, acho que o feedback e a conversa é sempre boa. Né? Outra coisa aqui, falando sobre equipamento, quando você for tocar,
em conjunto e você quer soar como um, é muito importante que vocês também usem o mesmo tipo de equipamento. Não estou dizendo o mesmo trompete, a mesma marca, não, mas assim, a mesma surdina, né? Porque cada surdina soa de uma maneira diferente. Então, se você tem a mesma surdina, você vai ter os mesmos problemas de afinação, né? Mas você vai ter aquele mesmo som. E sempre se lembre que o grupo é forte, né? Mas é tão forte até... Como é que eu posso traduzir isso? Isso é um ditado que eu não sei como traduzir. Mas é mais ou menos assim. O grupo só vai ser tão forte quanto a pessoa que é mais fraca. Ou seja, ajude essa pessoa a desenvolver, porque o seu grupo vai ser mais forte. Muito boa. Pronto, acabei. Muito bom, direto ao ponto, bem claro. Deixou muita coisa para pensar. A gente poderia ficar ouvindo mais um pouco, viu? Então vamos conversar. Vamos fazer Opa, assim. professor Nicolas. Eu vi o Nicolas aqui. Bem-vindo, Nicolas. Muito obrigado, pessoal. Prazer vê-los também. Muita satisfação. Vamos fazer assim, Nera. A gente tem uns minutinhos aqui para pergunta e eu mesmo tenho algumas perguntas. Se alguém tiver pergunta, ou escreve ali, ou então dá um sinal. Eu queria perguntar alguma coisa. Para a gente fazer bem informal, mas manter uma... enfim. Ô Nairan, eu acho, para mim é muito importante, porque eu sou muito novo nesse processo. Eu falo com meus alunos aqui o seguinte, eu tenho mais tempo como aluno do que como professor, né? Eu fui minha vida inteira, estava nos estúdios dos meus professores e tem pouquíssimo tempo que agora eu tenho o meu estúdio, então é uma coisa muito nova e eu ainda sou um estudante, né? Espero continuar sendo, né? Mas em termos de trabalho, o trabalho mesmo, a coisa tá... claro que o tempo eu preciso de mais tempo nesse sentido, né? E uma coisa que eu observei nesse tempo estudando aí, mas também quando eu tive essa oportunidade aqui, quando eu cheguei eu tinha 3 alunos no estúdio, 3 ou 4, um mais ou menos, estava chegando, estava aqui, estava ali, mas eu tive que usar algumas estratégias que eu observei, tanto nos grupos que você tocou, porque eu estava sempre acompanhando, né, as escolas que vão lá para o National Trumpet Competition, ou até mesmo nos concertos ali da ITG, que eu tive mais contato também, né? Mas essa questão de... Eu tinha que fazer 2 coisas. Uma, eu tinha que aumentar o número de alunos no estúdio, né? E a outra, eu tinha que trabalhar essa questão dos fundamentos da sonoridade do tocar o trompete. Porque todo mundo que entende que o nosso primeiro professor de trompete, normalmente, aqui no Brasil, é no primeiro dia de aula no bacharelado de trompete. É verdade. Né? Algumas exceções, mas normalmente isso acontece. E eu apliquei esse repertório que nos Estados Unidos não sei se é o carro-chefe, mas é forte o repertório para grupo de trompete. A produção que é escrita hoje, não só, mas principalmente aí nos Estados Unidos, não sei, talvez está páreo a páreo com a produção de orquestra, mas as músicas para grupos de trompete. Então tem obras... Eu sou um apaixonado pelo colega Kevin McKee, porque eu acho que o trabalho dele é fantástico. Eu sempre incluo nas minhas produções aqui, mas essa questão de como você pode melhorar os fundamentos do estúdio através desse repertório, entendeu? Porque a gente fica muito ligado, e tem que ficar também, ligado no repertório solo. Com certeza. Solo como solista, né? Então, a gente não tem quer dizer, eu, pelo menos, eu conheço pouco a situação aqui de onde que o grupo de trompete, a prática do grupo de trompete é estimulada do básico ao profissional, né? Tanto é que os concursos que a gente tem aqui é para solo ou para orquestra e não para grupo, né? E é uma carência muito grande, é uma coisa, enfim... isso que aconteceu aqui no estúdio, a gente tem claro que no momento a gente está numa pandemia, né? E a pergunta seria assim,
toda essa técnica faz sentido quando a gente está junto. Aqui no campus da universidade tem um teatro Caixa Preta, a gente fazia na nossa aula ali. Aí, então, a gente leva em consideração agora cada um dentro da sua casa, né? Como que a gente vai aplicar isso e, de repente, ter um produto final, que é o que a gente está vendo em alguns vídeos, né? De câmera, né? Então, é interessante pensar que o colega do seu estúdio, enquanto você estiver no seu estúdio, o colega do seu estúdio talvez talvez não, é a sua família. É o seu irmão, é seu pai, é o seu filho, é seu avô, é a sua família, né? E é uma intimidade que você adquire ali, uma cumplicidade, né? Que você vai tocar em coisas muito íntimas do outro, né? Que você só consegue ali naquele grupo. É uma coisa muito, muito forte. Você, normalmente, nessas práticas, assim, quando você vai direto para o concurso, né? Pensando aqui, a gente começa a trabalhar ali num semestre e o objetivo nosso é ir lá para o National Trumpet Competition, né? Vamos supor que e a gente faz essas adaptações aqui para a nossa realidade aqui no Brasil, né? O nosso objetivo é tocar, sei lá, vai ter o Natal agora, então eu já estou pensando no Natal. Meu objetivo é tocar no Natal. Então, assim, dentro de 1 hora por semana, ou, né, eu não sei quantas horas você tem o grupo na sua mão, como que você divide esse processo de tem que estudar essa técnica, porque é o fundamental, e também tem que estudar o repertório. E também tem que tocar junto. Como que você mais ou menos divide o seu ensaio? Certo. Então, foram várias perguntas aqui. Deixa eu Isso. Primeiramente, sobre a pandemia, como você está fazendo isso, eu convido todo mundo a ir para o ABT, para a conferência da ABT, que vai ser de graça, vai ser online, que eu vou estar fazendo na sexta-feira, abordando exatamente isso aí. A gente vai estar dando uma palestra, a gente construir um grupo de trompete online. Tem gente que nunca tocou com ninguém. E a gente tem aqui um grupo que chama Ascent, que é um grupo com 6 professores universitários, com o Jason Bergman, com o Kyle Millsap, com um monte de gente que nunca nem se conhecia. Tem gente em Utah, no Arkansas, no Texas, e a gente vai falar exatamente sobre isso daí, como é que a gente está fazendo para ter essa experiência de grupo de trompete durante a pandemia. Esse é o assunto da nossa palestra. Então, já convido todos para isso. Vai ser, acho que, no dia 5 de novembro. É só você ver lá no site. Eu acho que sim, numa sexta-feira. E aí, falando sobre como é que a gente divide. Então, aqui no meu estúdio, nós temos uma aula de estúdio por semana, mas a gente também tem uma aula que é 1 hora por semana, que é dedicado exclusivamente a grupo de trompete. E a gente também tem uma outra aula, que é um grupo de fundamento. A gente tem 2 vezes por semana. Ou seja, que a gente faz o nosso aquecimento às 7 horas da manhã. todo mundo junto, então a gente já vai praticando esses fundamentos juntos. E também tem uma classe para alunos de primeiro ano. Ou seja, os alunos de primeiro ano têm uma classe, além disso tudo, extra comigo 1 vez por semana para a gente aprender como tocar o trompete. Porque aqui também tem gente que vem aqui e é a primeira vez que eles estão tendo aula com um professor individual na universidade. Então, a gente tem isso. E eu também tenho um professor assistente que meia hora por semana dá aula para todo mundo só de escala e de Clark. Então, a gente está trabalhando todos esses fundamentos por detrás. A gente também trabalha os fundamentos. Então, tem aula com o assistente, tem a aula do primeiro ano, tem 2 vezes por semana aula de aquecimento em conjunto, tem a aula de estúdio e tem um ensaio. O ensaio, na verdade, eu não ensino nada em termos de técnica e de como trabalhar em conjunto. Né? Eles vêm para mim já prontos, com a peça pronta. Eu abordo esses outros temas na aula de estúdio, de como, né, aprender como fazer o grupo, e aí eles vêm para mim com alguma coisa pronta,
e aí eu só vou dando as dicas, faça assim, tem esse exercício aqui. E aí, cabe a eles, fora desse horário, ensaiarem juntos. Então, a responsabilidade maior do grupo de trompete está nos alunos. Os alunos acharem o tempo, acharem como eles podem fazer para crescerem juntos. Porque a gente, às vezes, como aluno, a gente confia muito no professor. Não confia, a gente rely. Como é que eu falo isso em português? Mas não é uma... A gente coloca a responsabilidade. Depende, né? Depende, exatamente. A gente coloca a responsabilidade no professor. E, na verdade, a responsabilidade está no aluno. Né? Se o aluno quer aprender extra, quer ter coisa extra, quer procurar aula fora, quer procurar aula extra com o professor, vocês têm um professor maravilhoso que tenho certeza que se disponibilizará a fazer isso. Se escora. Boa. É isso mesmo. Não se escorem. A responsabilidade de aprender está nos alunos. Os professores apenas guiam. Né? A gente guia e o professor fazendo uma coisa dessa que está fazendo aqui, sabe, de trazer gente de fora, é um estimulador gigantesco. Verdade. Né? Então, tem uma pergunta, claro. Não sei se eu cortei, tem uma pergunta do Guilherme aqui, algumas dicas de repertório para quarteto ou quinteto de trompete, levando em consideração que alguns dos fundamentos do trompete ainda não estão totalmente dominados. Dominados, certo? Então, você tem um site que é dedicado exclusivamente para música de grupo de trompete, que é o Triple Press. E eles têm lá todas os níveis de dificuldade, dizendo, isso aqui é para avançado. E você pode comprar o PDF, ou seja, você não precisa nem pagar o frete. Então, se você ir lá para esse site, vai ter várias peças lá que você pode ouvir e pode comprar. Quarteto é difícil, não tem muito quarteto para trompete. Triple com O, triplo. Triple Press, né? Triple Press. É do James Alcott. Ele tem bastante coisa. Na verdade, é só triple.com. TRIPLO. .com. Isso. Então, não tem muita peça para quarteto para um nível mais baixo, assim, né? Ou mais iniciante, posso dizer. O que eu diria para vocês fazerem, que é ótimo, sejam muito amigos dos seus compositores, amigos, arranjadores, e arranjem coisas para vocês mesmos, sabe? Tem um compositor da Paraíba, Rogério Borges, eu até vou gravar aqui uma peça de quinteto, são 5 trompetes, mas eu vou fazer tudo aqui, eu mesmo, e ele tem várias músicas bem nordestinas ou bem brasileiras, que são ótimas. Ou seja, arranjem as coisas. Peça a algum compositor, você pode escrever uma peça assim, porque isso aqui acontece muito no National Trumpet Competition. Né? São os alunos, são os professores, os compositores que estão criando esse novo repertório, porque grupo de trompete realmente, certo, existe desde o período medieval, né? Se a gente for ver, mas realmente como grupo de câmara é muito novo. Então realmente não tem muito um repertório ainda. Pois é, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas eu estou indo para o encerramento, Nairan. Eu queria agradecer assim, a sua gentileza de dispor esse tempo, essa manhã, com a gente. Eu sei que aí você está 1 hora atrás da gente, né? 2 horas. 2 horas atrás da gente, né? Então, eu sei que muito obrigado por esse tempo, por dispor a falar no 35º Festival aqui da Universidade, festival tão tradicional. Vários trompetistas que a gente conhece aí, do Canadian Brass e outros trompetistas vieram nesse festival no passado, né? A gente fica na torcida para que no próximo ano a gente tenha o festival presencial, que a gente possa apertar as mãos e independente do festival, mas a Universidade Federal de Santa Maria, você sempre será bem-vindo
a desenvolver algum projeto e trabalho na área de trompete aqui. Você vai ser sempre bem-vindo. Quando você estiver no Brasil, você manda, Cleiton, estou indo para o Brasil, quero ir aí tomar um chimarrão no Sul. E é bom, Ei, coisa boa. para todo mineiro que nunca tinha tomado chimarrão, o negócio é bom mesmo, viu? Eu sei que o Nicolas gosta de chimarrão também. Aliás, foi o Nicolas que fez o meu primeiro. Eu lembro, Nicolas. O Nicolas está em Manaus agora, não é certo, Nicolas? Isso aí, pessoal. Estou em Manaus, Isso aí. Universidade do Estado do Amazonas. Isso aí. Nairan, você está muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Aos participantes do festival, o estúdio aqui de trompete, eles vão ser sempre bem-vindos para visitar online e no próprio festival nos próximos anos, né? Eu acho que é um canal que une a gente aqui, é que todo mundo é apaixonado pelo trompete. Então, isso é o mais importante do que qualquer outra coisa, né? Eu agradeço a todos. Tenham um excelente, eu vou falar assim, um excelente ano, porque ano que vem a gente se vê no festival, né? Mas a gente tem coisas acontecendo, né? Outros festivais e outros eventos acontecendo, que a gente vai se esbarrar, vai se encontrar por lá. Muito obrigado a todo mundo. Enfim, hoje à noite a gente tem um concerto de encerramento. Os professores alguns professores do departamento teve a oportunidade de, depois dessa pandemia toda, a gente subiu no palco, foi assim um alívio um acalanto para a alma, né? Então hoje a gente vai tocar no concerto de encerramento. Muito obrigado por tudo e tenha um bom dia a todo mundo. Professor Cleiton, um grande abraço. Agradeço mais uma vez o convite aos amigos professores que estão aqui. Marcos Xavier, o Nicolas, o professor Ítalo, muito obrigado. Parabéns, Nairan. E eu também quero disponibilizar que o que vocês quiserem, se tiver alguma outra pergunta, estou no Facebook, estou no Instagram, estou no WhatsApp, o que vocês precisarem, eu estou aqui. Eu sou um amante do instrumento e do ensino, então o que vocês precisarem, podem me perturbar, que eu gosto de ser perturbado. E mais uma vez, agradeço imensamente ao festival e ao professor Cleiton pelo convite. E quando você estiver por aqui também, me ligue. Aqui não tem chimarrão não, mas tem uma costelinha de porco, vou te dizer, viu? Um abraço a todo mundo, um abraço aí, um abraço a Nicola, um abraço a Ana, todo mundo pelo nosso país está representado aqui. Fiquem com Deus, tá bom? Um abraço. Obrigado, professor.